pegaram pecando outra vez, me levaram pra apedrejar, pois segundo a lei de Moisés era pena por adultera. No caminho pararam diante de um homem, a ele disseram: mestre, ela pecou, vai morrer porque adulterou. E escrevendo na areia tão manso ele respondeu: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos se calaram e soltaram de suas mãos as pedras. Ele me pergunta: cadê os seus acusadores? Eu disse: mestre, já não tenho mais. Ele me disse: agora vai em paz e não peques mais. Achei tanta misericórdia no olhar do mestre, sem que eu merecesse me amou. Meus pecados ele perdoou. Até agora eu me pergunto: que amor é esse? Olá, bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. E hoje é de cunho religioso. Hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Se ainda não fez a inscrição no canal, faça agora e dê o like ou dislike. Me ajude a divulgar os vídeos pelas redes sociais. Fazendo assim, você estará me ajudando a tirar pessoas do fanatismo religioso bolsonarista. O título que trarei hoje é: qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra que as levou a serem destruídas por Deus? Quero trazer este vídeo para responder biblicamente a verdade sobre a pergunta: qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? E refutar uma falácia criada por muitos cristãos de que os povos de Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo pecado de homossexualismo, sem citar outro pecado, para insinuar que foi apenas pelo pecado de homossexualismo. Isso quando são taxados de homofóbicos por atacar e incentivar o ódio, a violência, que podem induzir ataques físicos a homossexuais, às vezes até assassinato. Por exemplo, um pastor evangélico que faz um vídeo, mesmo que de maneira subliminar, atacando homossexuais. Veja o vídeo. Pastor bolsonarista incita fiéis a atacar a comunidade LGBT. Ah, não, o que vale é toda forma de amor. Deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala: não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse: está com você. Vou falar de novo: está com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala: vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando fazem isso, ignoram
a essência da verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus, que é o amor, a misericórdia, a compaixão, que foi demonstrado por Jesus quando os religiosos judeus, que foram chamados de hipócritas por Jesus, conforme João 8, 4 a 11. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E da lei de Moisés, mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia, na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio, e endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Gente, apesar de muitos evangélicos não gostarem e criticar o estudo sistemático da Bíblia, que é a teologia, ou seja, quando se estuda a Bíblia por temas ou assuntos discorrendo toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Exemplo, estudar sobre a doutrina da salvação, discorrendo em toda a Bíblia. E na teologia tem uma matéria chamada hermenêutica, que é a lei de interpretação de texto. No caso, na teologia é da Bíblia. Uma das regras principal é que a Bíblia interpreta a Bíblia e que não se pode interpretar a Bíblia sem estudar o texto ou o contexto, ou seja, o que vem antes e depois. Alguém já disse: texto sem contexto é pretexto. É por causa desse erro de pegar textos isolados para interpretar a Bíblia que surgiu muitos dogmas, denominações e seitas no mundo. Voltando ao assunto principal, que é: qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? O relato bíblico de Sodoma e Gomorra está registrado em Gênesis capítulo 18, 19. Gênesis capítulo 18 registra: o amor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 18 e 20. Os versículos 22 e 23 registram que Abraão, implorando ao Senhor que tivesse misericórdia de Sodoma e Gomorra, porque o seu sobrinho Ló e a sua família viviam em Sodoma. Já em Gênesis capítulo 19 registra os dois anjos disfarçados de homens humanos visitando Sodoma e Gomorra. Veja o vídeo: Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por que Deus destrói as cidades de Sodoma e Gomorra?
Conta-se na Bíblia que as pessoas de Sodoma e Gomorra eram pessoas más e pecadoras. Os habitantes dessas cidades eram extremamente ricos e muito egoístas. As leis eram injustas e desonestas. Deus fala com Abrão que iria destruir essas cidades diante de tanta maldade. Deus manda anjos para salvar Ló e sua família. Ló os recebe em sua casa. O povo da cidade diz que quer conhecer as visitas de Ló. Conhecer no contexto significa que os homens da cidade queriam violá-los. Os anjos falam a Ló para ir embora e que não olhasse para trás, pois não merecia ver a destruição dessas cidades. A esposa de Ló olha para trás e acaba virando uma estátua de sal logo depois da saída deles. No amanhecer, começa a cair fogo do céu e enxofre, aniquilando toda a população de Sodoma e Gomorra. Após veio o texto em que relatado o texto onde são praticados a horrível e abominável tentativa de estupro homossexual, que não aconteceu por intervenção divina. Evidentemente que a homossexualidade foi um dos motivos da destruição de Sodoma e Gomorra. Porém, não foi só esse pecado. Vejamos o contexto do assunto, o que nos diz a Bíblia, em Ezequiel 16, 49 e 50, que declara: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e as suas filhas, mas nunca amparou o pobre, o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Portanto, o pecado de Sodoma não foi só de homossexualidade, que na realidade foi uma tentativa de estupro homossexual, mas também o pecado da soberba e avareza, ou seja, acumular riquezas para si sem olhar e ajudar os pobres e os necessitados, o que nos faz lembrar o que está acontecendo hoje, pois são os mesmos cristãos que são homofóbicos a título de conservadores dos princípios cristãos e ignoram o princípio da verdadeira religião registrada em Tiago, capítulo 1, verso 27. A verdadeira religião aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. São os que apoiam governos capitalistas que promovem alguns pontos negativos, tais como a desigualdade social, a exploração do trabalho, a concentração de riquezas nas mãos de poucos e a degradação ambiental e a competição desenfreada que pode levar às crises econômicas. E outra, quando aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra, foi em outra época, ou seja, na antiga aliança, onde Deus puniu o pecado em vida. Porém, hoje estamos em outra época, ou seja, na nova aliança de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, que veio trazer a graça e a misericórdia e dar oportunidade para o homem arrepender-se dos seus pecados. Se não fosse assim, estaríamos perdidos.